São 6 invenções que não só mudaram o mundo, elas meio que construíram ele, né? Exato, construíram mesmo. A roda, a prensa, máquina a vapor, eletricidade, penicilina e a internet. Isso. E a nossa missão aqui é entender como cada uma virou uma espécie de plataforma, sabe? Criando bases novas para a sociedade, gerando um monte de efeitos em cascata. Vamos desempacotar isso. O ponto-chave do relatório é esse mesmo. Não foram só melhorias, tipo, um pouquinho melhor. Foram pontos de virada mesmo, radicais, com efeitos de segunda, terceira ordem. Totalmente. E começando pela mais antiga, a roda. Lá com os sumérios, uns 3.500 a.C., parece simples hoje, né? Mas o pulo do gato foi o sistema roda e eixo. Ah, com certeza. Sem o eixo fixo e a roda girando livre, não funcionaria para carga, né? Exato. E o mais curioso é que o relatório aponta que a primeira aplicação talvez nem tenha sido transporte. Talvez a roda de oleiro, para fazer cerâmica. Faz sentido. E só depois é que veio a aplicação no transporte de carga. E aí, bom, revolucionou. Agricultura, comércio... E até necessidade de estradas, quer dizer, a tecnologia puxando a infraestrutura. É um padrão que a gente vai ver de novo, né? Com certeza, essa coevolução. A tecnologia precisa do suporte e o suporte permite mais tecnologia. Aí, pulando milênios, a gente chega na prensa de Gutenberg, meio do século XV. Isso, por volta de 1450. E, de novo, não foi uma invenção só, né? Foi uma combinação muito esperta. Uma síntese genial. Tipos móveis de metal, que duravam, uma prensa adaptada, de uvas talvez, e uma tinta a óleo que pegava bem no metal e no papel. E o impacto? Nossa, acabou com aquele monopólio da igreja na cópia de livros lá nos mosteiros, nos escritórios. Foi o fim disso. E mais, virou a plataforma para espalhar ideias muito rápido. A Reforma Protestante. Lutero usou a prensa demais. Com certeza, e o Renascimento, a Revolução Científica. O conhecimento podia ser copiado igualzinho e chegar em muito mais gente. Padronizado. E mudou até como a gente processa informação, né? Saindo daquela cultura oral, da memória, para a leitura individual, silenciosa, análise de texto. Foi o início da comunicação de massa. E essa ciência toda que floresceu com a ajuda da prensa abriu caminho para a gente entender e dominar a energia. Aí entra a máquina a vapor. Principalmente com o aperfeiçoamento do James Watt, né? Lá por 1769. O condensador separado dele foi a chave para a eficiência. Sim, e de repente a indústria não precisava mais ficar na beira do rio para ter energia. Podia ir para qualquer lugar. Exato. Foi a plataforma de força que libertou a indústria da geografia e resolveu um problemão: tirar água das minas de carvão. E o irônico é que o carvão era o combustível dela. Então a máquina ajudava a pegar mais combustível para ela mesma. Um ciclo que se retroalimentava. Totalmente. E isso levou a quê? Fábricas, cidades crescendo muito rápido, ferrovias cortando tudo. E até padronização da hora, por causa dos horários dos trens. Quem diria, né? Pois é, mudanças profundas. Aí tá, a máquina a vapor deu a força bruta. Mas a eletricidade, essa trouxe energia, assim, invisível, versátil. Fim do século XIX. Ah, e a famosa Guerra das Correntes. Edison com a corrente contínua, o CC, e o Tesla com a alternada, CA. Uma briga boa. E a CA do Tesla ganhou, né? Porque dava para transmitir por longas distâncias sem perder muita energia. Isso foi crucial. Sem dúvida. Sem a K, a gente não teria as redes elétricas como a gente conhece. E a eletricidade virou a infraestrutura invisível para tudo depois. Exato. A plataforma silenciosa para a era digital. Desmaterializou a energia. Imagina o mundo de hoje sem tomada. Impossível. Nada. E enquanto isso tudo acontecia com energia, informação, tinha outra revolução silenciosa na área da saúde, a penicilina. Descoberta meio por acaso pelo Fleming, em 1928. Mas quem desenvolveu para uso médico mesmo foram Florey e Chain, já na Segunda Guerra. E o impacto foi gigantesco. Uma infecção boba podia matar antes disso. A penicilina inaugurou a era dos antibióticos. Sim. Transformou a medicina, cirurgias ficaram muito mais seguras, a mortalidade infantil despencou.
Mudou a demografia do planeta. E ajudou os aliados na guerra, né? Tratando feridos, mas tem um lado B. Tem, o próprio Fleming já alertava lá atrás, o risco das bactérias ficarem resistentes. E olha onde a gente está hoje com as superbactérias. Um desafio enorme. É verdade. E aí, finalmente a gente chega na internet, que bebeu de tudo isso, né? Precisa da eletricidade, claro, e ecoa a prensa na coisa de espalhar informação. As raízes estão lá na ARPANET, né? Projeto militar, 1969, para ter uma rede que não caísse fácil. Mas o que popularizou mesmo foi a World Wide Web, do Tim Berners-Lee, lá em 1991, com os links, os navegadores. E tecnicamente duas coisas foram chave. A comutação de pacotes, que quebra a informação em pedacinhos para viajar pela rede de forma independente. O que deixa a rede super robusta. Exato. E o protocolo TCP/IP, que é tipo a língua que todos os computadores falam para se entender na rede. A rede das redes. E a web tornou isso fácil de usar. Resultado: revolucionou, bem, tudo. Comércio, como a gente se fala, cultura, globalização. A função dela é reduzir o atrito, né? Deixar tudo mais fácil, mais rápido. Exatamente. E se a gente junta as peças, vê essa cadeia, né? A prensa ajuda a ciência, que leva ao vapor e à eletricidade. Estes criam a base para a internet. E a penicilina, no meio disso, garantindo que a gente, o capital humano, né, estivesse aqui para fazer e usar tudo isso. Perfeito. E alguns temas se repetem, né? A tecnologia sempre precisa de infraestrutura junto, sempre tem consequências que ninguém previu, e essa briga entre sistemas abertos, tipo a web no começo, e os fechados, as plataformas que querem controlar tudo. Então, no fim das contas, o que o relatório mostra é que essas 6 invenções não são pontos soltos. Elas estão conectadas, construindo o mundo moderno camada por camada, mudando o que a gente faz e até quem a gente é. Isso, claro, leva a gente a pensar, né? Olhando para essa história toda, para esses padrões de disrupção, de efeitos inesperados, quais serão os impactos, talvez de segunda, terceira ordem, das tecnologias que estão convergindo agora? Tipo inteligência artificial, biotecnologia. Que conceitos que a gente acha básicos hoje, trabalho, privacidade, até o que significa ser humano, podem estar prestes a mudar radicalmente. Exato. Talvez de formas que a gente nem consegue imaginar direito ainda. Fica aí a reflexão para a gente levar.